Na aula passada, a gente criou isso aqui. A gente fez uma linha usando expressões, a gente achou uma forma de manipular os pontos dessa linha usando algum input, a gente testou um slider, mas depois a gente achou uma forma bem interessante de usar o áudio para dirigir essa animação, e é aqui onde a gente parou. Agora o que a gente vai começar a fazer é criar a onda, então a gente precisa começar a duplicar essa linha aqui e aplicar um delay em cada uma para fazer justamente a onda. Mas eu vou adicionar umas outras coisas aqui no código antes da gente começar a fazer isso. Primeiro eu queria resolver um probleminha, já tirar ele da frente, que é o tamanho dessa linha, né? Como essa linha está olhando para a amplitude do meu áudio para definir, eu preciso achar uma forma de como eu consigo controlar a altura dessa linha, né? E eu vou fazer isso da seguinte forma. Aqui no meu código eu vou dar um Enter e aqui no meio eu vou adicionar uma variável que eu vou chamar de Audio Multiplier. E agora eu vou criar um slider, então eu vou clicar aqui fora, aqui no meu controle master, vou criar um slider control e eu vou chamar esse slider de Audio Multiplier. Eu quero multiplicar o áudio por esse valor, porque aí minha onda vai ficar maior. Então eu vou voltar para minha expressão, vou usando o pickwhip linkar essa variável àquele Audio Multiplier. E agora eu preciso embutir ele no áudio de alguma forma. Eu posso simplesmente vir aqui e multiplicar, só que isso vai começar a ficar um pouco difícil de ler. Então o que eu vou fazer é criar uma nova variável que eu vou chamar de offset y, porque é o quanto eu quero que o y desses pontos varie. E eu vou colocar aqui áudio amplitude, você vai ver que o autocomplete já vai me ajudar aqui, vezes o áudio multiplier. E agora, em vez de áudio amplitude aqui, eu vou colocar mais offset y e menos offset y. Perfeito. Se eu clicar para fora aqui agora, a minha expressão está funcionando. Não está aparecendo uma onda porque o meu multiplicador está em 0. Mas conforme eu aumento esse slider, você vê que a onda fica maior. Se eu der play aqui, então, você vai ver que agora ela está maior. O valor está 4. Eu posso colocar 10. Isso talvez extrapole o tamanho da minha composição em alguns momentos. Deixa eu dar um zoom out. Mas agora a gente tem um controlador para definir justamente a altura dessa linha. E a gente está pronto para começar a duplicar ela. Então agora a gente tem um slider que a gente usa para definir essa altura. Muito bem, agora eu vou vir aqui só e fazer algumas mudanças no meu código, porque a gente vai começar a colocar mais coisas aqui, vai ficar cada vez mais difícil de ler. Eu vou vir aqui, vou dar um Enter, vou escrever /áudio. Quando eu escrevo /, eu estou definindo um comentário. Então essa linha, você vai reparar que ela ficou verdinha, essa linha não vai ser lida como código, ela é só um comentário e ela serve para eu me organizar e para se eu voltar aqui para esse código amanhã, depois de amanhã, eu vou saber o que cada bloco do meu código representa. E na verdade, acho que eu vou colocar áudio offset em Y para ficar mais óbvio ainda. Agora o que eu quero fazer é começar a duplicar essa linha para ter várias linhas. E como que a gente vai fazer isso? Eu tenho um grupo aqui que chama waveform, eu tenho um path e eu tenho um stroke. Esse path aqui é o que eu quero duplicar. Eu poderia duplicar o waveform, fazer vários waveforms assim. Só que isso aqui me causaria o seguinte: eu vou ter várias camadas, vários grupos de shape. Para cada um deles eu vou ter um stroke diferente e eu vou ter uma propriedade de transformação diferente. E eu não quero isso. Eu quero usar o mesmo stroke e o mesmo transform para todos. Então eu vou dar Ctrl Z aqui. Em vez de duplicar o grupo, eu quero duplicar o path. E repara que conforme eu duplico, ele vai renomeando, né? E é exatamente isso que eu quero, porque a gente quer acessar esse númerozinho que ele cria para identificar cada um dos paths e usar esse número como se fosse um index, porque aí a gente consegue determinar quanto que ele vai para o lado e quanto de delay ele tem relativo ao anterior. Se você não entendeu, fica tranquilo que você vai entender agora. Eu vou deletar esses paths aqui, vou abrir esse meu primeiro path e eu vou começar a escrever um código aqui. Eu vou dar 2 enters. Eu vou escrever /offset em x. E vou começar a escrever aqui. Primeiro eu queria definir alguns controladores. E assim, conforme a gente começar a duplicar, eu vou ter que ter um espaçamento entre essas linhas. Então vamos criar já esse controlador que vai servir como nosso espaçamento. Para isso eu vou adicionar um slider control lá no nosso nulo mestre e vou renomear ele para spacing. Muito bem, com esse controle aqui então a gente já consegue começar. Vou criar aqui a variável spacing igual e vou linkar aquele slider ali. Agora, o que a gente precisa fazer é um pouquinho de manipulação de string para extrair do nome do meu path só aquele númerozinho que está depois. Antes de começar a fazer isso, eu só vou dar uma organizada aqui. Em vez de path espaço 1, eu vou deixar path tracinho 0, porque esse aqui é o 0. Eu não quero que ele tenha nenhum delay,
e eu não quero que ele vá nem um pouquinho para a direita, então 0. Isso aqui vai causar um problema só pra gente. Quando eu começar a duplicar, repara que ele não duplica do 0 pro 1, ele duplica do 0 pro 2. Aí quando a gente for duplicar, a gente duplica o primeiro, renomeia esse aqui para 1, e aí conforme a gente for duplicando, ele vai adicionando ou incrementando o número na direita. Tá, eu dei vários Ctrl Z aqui para me livrar de todos aqueles paths, depois a gente duplica eles novamente, mas o que eu quero fazer agora é acessar aquele número. Então eu vou começar a escrever o meu código aqui, vou começar com uma variável, eu vou chamar de thisPath, ou seja, esse caminho, essa linha, e vou usar uma palavra-chave aqui chamada thisProperty. O que o thisProperty vai fazer é, ele vai apontar para essa propriedade onde eu estou escrevendo a minha expressão. Portanto, thisProperty aqui vai ser igual a esse path aqui. E se eu colocar, para a gente conseguir visualizar isso, né? Eu vou colocar aqui thisPathName e eu vou usar uma palavrinha-chave de JavaScript que é throw. O que o throw vai fazer é, ele vai retornar aquilo que você pede para ele jogar, para ele arremessar, vamos dizer assim, como um erro. E aí você consegue ver o valor que aquilo está tendo. Então, se eu der throw aqui, por exemplo, no spacing, que é a minha variável ali de cima, e clicar fora, ele vai dar um erro. E se eu clicar para ver qual é o erro, ele vai falar 0, que é justamente o valor daquele slider do spacing. Se eu mudar esse spacing aqui para 133, e agora eu ver o erro da minha expressão, repara que o erro da minha expressão é 133. Então o throw é uma forma muito boa de você fazer um debug ali, né? De você ver o que um valor está fazendo antes de implementar ele no código. Então o que eu quero fazer aqui agora é fazer throw thisPath, que é a variável que a gente definiu aqui, thisProperty.name. Então eu vou clicar aqui para fora e repara que ele me deu path, agora como erro, que é exatamente o nome dessa propriedade. Mas eu não quero essa propriedade, eu quero a propriedade pai dela, eu quero a propriedade de cima, que é a path-0. Para isso a gente vai usar uma outra funçãozinha. Aqui no meu código eu vou apagar o throw, vou apagar o .name. Em vez de .name, eu vou colocar thisProperty.property group. O que o property group vai fazer é o seguinte, ele vai olhar para minha propriedade path e ele vai subir um número x de níveis para acessar outras informações. E o número x de níveis é exatamente o número que a gente precisa colocar dentro desse parênteses aqui. Então eu vou colocar aqui simplesmente property group 1, que eu quero subir um nível para acessar o path 0. Então agora, se eu colocar thisPath aqui, thisProperty.propertyGroup1.name, e eu usar o throw thisPath para ver o que aquilo ali está me retornando, eu vou clicar fora, vai dar um erro, eu vou clicar dentro e ele vai mostrar agora path 0. Então a gente chegou na informação que a gente queria. O que a gente precisa fazer agora é achar uma forma de pegar só o 0. Vamos fazer isso com um pouco de manipulação de strings. Agora o que eu vou fazer é criar uma nova variável, eu vou chamar de thisIndex. E o que eu vou fazer é puxar thisPath e eu vou usar um operador de manipulação de string que chama split. Para isso eu vou pôr .split. E o que o split vai fazer é, eu vou definir um caractere que vai quebrar no meio, ou quebrar em vários pedacinhos, a minha string. Todo nome a gente já viu que é uma string. Se você não sabe disso, vai ver o vídeo sobre tipos de dados, porque é um vídeo muito importante se você quiser começar a escrever suas próprias expressões, tá? Eu vou definir um caractere, que no caso aqui vai ser o hífen, para quebrar a nossa string. Então eu vou colocar aqui um hífen, e aí o que isso vai me retornar é um array. Ele vai fazer um array com os diferentes bloquinhos. Vamos testar isso. Eu vou colocar um ponto e vírgula aqui, e eu vou usar o throw thisIndex. E aí a gente vai ver o que ele está retornando. Se eu clicar dentro aqui, repara que ele me deu um array agora, path, vírgula, 0. Isso aqui não é um texto, tá? Antes ele estava retornando path-0, que era a string completa. Mas agora são dois valores diferentes que ele está me dando e eu posso escolher qual que eu quero. E eu faço isso pelo index. A gente sabe que todo array, a gente consegue acessar as informações de um array usando o index. Se eu mudar isso aqui, ó, colocar entre colchetes 0, eu vou estar falando, olha, pega o path, o nome do path, divide onde está o hífen e pega o primeiro valor, que começa por 0, é um pouco confuso, mas o primeiro valor começa com 0. E agora se eu der esse throw, você vai ver que ele só vai me dar path. Mas se eu mudar esse index aqui para 1, ele vai pegar o segundo valor. Se eu clicar para fora e clicar de novo, agora a gente tem o 0. E repara que legal o que acontece se eu duplicar essa camada. Então eu vou pegar o path 0, vou apertar Ctrl D, ele vai virar path 2, a gente já viu que isso é um problema, né? Mas eu vou renomear para 1 aqui, vou abrir a expressão e repara que aqui ele retorna o erro 1. E conforme eu for duplicando, vamos duplicar várias vezes aqui, agora eu tenho 5, eu vou abrir e aqui ele retorna o erro 5.
Então, thisIndex está funcionando exatamente como a gente queria. Como aqui as propriedades não têm index necessariamente, a gente precisa dar essa roubadinha. Então agora eu vou deletar de novo todos esses que a gente duplicou, porque a gente vai duplicar eles de novo depois, mas a gente precisa continuar escrevendo o nosso código. Eu vou apagar o throw, porque agora a gente já definiu um espaço, a gente já definiu qual index que é desse cara aqui, e o que a gente precisa definir é o offset em x agora, para eu jogar para o lado cada cópia que eu for fazer. Eu vou criar uma nova variável, que eu vou chamar de offset x igual, e agora a gente precisa calcular. Esse offset x, ele vai ser o spacing multiplicado pelo index, certo? Porque a layer 0 vai ser o spacing vezes 0, ou seja, ela vai ficar onde ela está. A layer 1 vai ser o spacing vezes 1, ou seja, ele vai um pouquinho para o lado. A layer 2 vai ser o spacing vezes 2, ou seja, ele vai 2 vezes para o lado, e assim por diante. Mas antes de começar a duplicar, a gente precisa inserir o offset x lá na nossa expressão, né? Então aqui, offset em x, a gente definiu a variável, mas aqui, onde a gente está de fato criando os pontos, a gente não embutiu aquela variável. Então se eu for duplicar agora, não vai funcionar. Então eu vou aqui no 0, esse 0 representa o x do ponto de baixo. Esse ponto aqui, repara que se eu mudar isso para 250 e confirmar, opa, na verdade era o ponto de cima, confundi, ele vai 250 pixels para a direita, né? E isso aqui, então, eu preciso que seja 0 mais o offset x. Poderia colocar só o offset x, sem o 0, mas eu prefiro deixar assim, porque se eu quiser manipular aquele valor depois, eu sei onde acessar ele. E eu quero que o outro ponto tenha o mesmo offset x. Perfeito. Agora vai voltar tudo ao normal, não tem nenhuma transformação, mas se eu duplicar o meu path 0, você vai ver que apareceu uma outra linha lá do lado. Ela tá muito mais do lado por causa daquele probleminha que quando eu duplico o primeiro ele já vai pro 2 direto, né? Mas eu vou renomear aqui para 1. E agora, conforme eu duplico, ele já cria uma linha do lado. Olha que fantástico. Agora, se eu der play aqui, você vai ver que todas elas estão batendo com a batida do meu som, né? Tem uma música rolando ali, todas estão iguais. O que a gente precisa pensar agora é como a gente aplica um delay de uma em relação à outra para justamente fazer aquele desenho legal da onda. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, vou deletar todos esses paths, depois a gente duplica eles de novo. Vou pegar aqui o meu controle master e eu ainda não parenteei a minha onda nele, né? Então eu vou fazer isso, vou fazer um parent, vou trazer tudo um pouquinho mais para a direita para a gente ter espaço na composição quando a gente duplicar várias linhas. Então vou voltar para minha expressão e a gente precisa descobrir aqui onde que a gente vai colocar aquele delay. O delay que a gente quer aplicar é sobre a transformação em Y, né? Eu quero que essa transformação em Y seja um pouquinho demorada, dependendo da onda. Então a gente já tem uma dica aqui. Provavelmente é nesse bloco que a gente precisa fazer essas alterações. Eu vou só, para limpar aqui, né? Vou dividir esse aqui. Eu vou colocar definir os pontos aqui. E aqui eu vou colocar desenhar as linhas. Assim o nosso código fica um pouquinho mais organizado e a gente sabe que o delay a gente precisa colocar de alguma forma aqui no offset de Y. Então eu vou apertar Enter aqui, vou definir mais uma variável, eu vou chamar ela de audio delay e eu vou criar um slider para definir quanto que vai ser esse delay. Então eu vou lá para o meu nulo, vou criar um slider e vou renomear esse slider de audio delay. Agora eu vou voltar aqui na minha variável, vou puxar o pick-whip e referenciar aquele audio delay. Então, com esse nosso audio delay definido, a gente pode começar a ver o que fazer aqui. Existe uma expressão chamada value at time, que a gente consegue atribuir para pegar o valor de uma propriedade num tempo específico no tempo. Olha que legal. Eu posso pegar aqui o audio amplitude e fazer ponto value at time, e aqui, entre esses parênteses, eu coloco exatamente o tempo que eu quero. Se eu colocar só time aqui, nada vai mudar. Se eu clicar, inclusive, minha expressão vai estar igualzinha. Só que se eu colocar time menos 1, ele vai estar com 1 segundo de atraso. Se a gente definir esse 1 como o index, ele vai ter um atraso incremental para cada linha da nossa onda. Não ficou claro? Vamos ver então em detalhe o que a gente vai fazer. Primeiro eu vou colocar aqui só .value at time. E eu preciso tirar desse time exatamente o delay. Então eu vou colocar aqui menos audio delay. Já está aqui. Eu vou vir aqui e vou definir o meu audio delay para 1. Se eu fizer isso, vai ser 1 segundo de delay para cada linha, que é muito. Sua onda vai ficar bem irregular. Então, em vez de 1, eu vou colocar 0.1.
que é bem menos, vai ficar bem mais uniforme a sua linha, vai ficar com uma forma bem mais legal. O problema é que essa expressão, do jeito que tá, não tá adicionando o delay baseado no index da cópia, porque a gente não referenciou isso de forma alguma ainda nessa linha. Ele só tá simplesmente subtraindo o delay do tempo. O que a gente precisa fazer aqui é esse delay ser diferente para cada linha. E como a gente faz isso? Eu vou dar um espaço aqui, e esse áudio delay eu vou multiplicar pelo path. Então a gente tem aqui em cima definido o index, né? Então eu vou usar o thisIndex, eu vou vir aqui, vou copiar, e aqui embaixo eu coloquei um espacinho aqui, só para ficar mais fácil a leitura. O JavaScript ele não tem problema com white space, se eu quiser eu posso colocar quantos espaços quiser aqui para ficar mais fácil a minha leitura. Vou adicionar um outro espaço e eu vou multiplicar por isso. E a gente sabe que numa operação matemática ele sempre vai fazer a multiplicação e a divisão antes da subtração e da soma. Então eu sei que isso aqui vai acontecer primeiro e depois ele vai pegar o tempo e subtrair o resultado daquela operação. Mas se eu quiser deixar isso mais óbvio para mim mesmo, o computador vai entender do jeito que tá bom? Mas eu vou colocar aqui parênteses e eu vou colocar essa minha multiplicação entre parênteses. Então, na minha leitura aqui, eu sei que isso aqui está acontecendo antes, depois ele vai pegar esse valor e vai tirar do tempo. Se eu quisesse deixar isso aqui até melhor, eu poderia fazer aqui var áudio delay relativo, e aí eu consigo colocar justamente isso aqui dentro dessa variável, ponto e vírgula, áudio delay vezes esse index, e aqui em vez daquele parênteses, daquilo tudo, eu coloco aqui áudio delay relativo. Só vou, em vez de relativo, né, como eu tô usando tudo em inglês aqui, eu vou usar aqui relative audio delay. E eu tô escrevendo assim porque na sintaxe do JavaScript a gente escreve em camel case, né, que é essa forma de capitalização onde a primeira inicial é minúscula e as demais iniciais são maiúsculas, então lembra as costas de um camelo. Beleza, eu só preciso atualizar então o novo nome da minha variável ali, e quando eu clicar fora, vai estar funcionando, e agora a gente já tem um delay relativo. Então, se eu começar a duplicar aqui o meu path, primeiro vai vir como 2, eu preciso renomear ele para 1, e aí eu consigo começar a duplicar. Vou fazer 10 cópias aqui, porque já vai dar para a gente visualizar. Vou vir para o começo e vou dar play, e repara como agora a gente tem não só um offset em X, que muda a posição de cada cópia, mas também um offset no tempo da amplitude do áudio, que vai fazer com que a nossa onda seja desenhada. E a gente tem, naquele nosso nulo lá, alguns controles para definir melhor essa amplitude ou esse delay, né? Se eu vier para cá, por exemplo, onde todas já estão animando, e eu vou mexer nesse delay, eu vou deixar em vez de ponto 1, vou colocar ponto 0,5. Você vai ver que a onda ficou um pouquinho mais definida. Se eu extrapolar aqui e colocar 1 segundo de delay, você vai ver que vai ficar um pouquinho mais confuso. Se eu der play isso aqui, ele vai demorar 1 segundo para aplicar para outra. A gente nem vê a onda inteira animada nessa duração que a gente tem aqui, porque a nossa comp só tem 2 segundos. Então talvez seja uma boa hora para a gente mudar a duração aqui da nossa comp, colocar uns 10 segundos talvez. Vou dar um zoom out, vou apertar End para ir lá para o final, vou apertar Ctrl A, vou apertar Alt, fecha colchetes, e agora a gente define o out point das nossas layers lá no final da nossa composição. Agora sim, se eu apertar aqui, a gente vai conseguir ver, cada 1 segundo que passa, ele aplica para outra. Mas demora muito, né? Eu gosto de deixar isso aqui em ponto 0,5, porque fica um delay bem mais uniforme, né? Eu consigo ver a onda de uma forma bem mais nítida. E agora, tá pronta a nossa onda. A gente consegue duplicar quantas vezes a gente quiser. A gente tem aqui um controle de spacing para deixar elas mais juntinhas, se a gente quiser, né? Se eu quiser fazer mais onda, ó, vamos deixar aqui 64 de spacing. Vamos abrir aqui e vamos duplicar mais ainda os nossos paths. Tô duplicando. A gente chegou no 20. Acho que eu vou parar no 30, talvez, ó. Não, vamos parar no 20. Vou dar Ctrl Z algumas vezes. Parei no 20. Agora eu tenho aqui a minha onda de áudio. Todas elas estão sendo dirigidas por só uma propriedade de stroke, né? Se eu vier aqui, a gente vai ver que no final dos paths tem um stroke. Qualquer mudança que eu fizer nessa propriedade já vai aplicar para todas as linhas. Por exemplo, aqui a grossura das minhas linhas. Eu posso deixar um round cap em vez do butt cap, que é retinho. Posso mexer na cor, colocar uma cor vermelha aqui, por exemplo. Posso mexer na opacidade, enfim. Pode fazer dash, taper, wave, pode fazer o que você quiser. Você tem todos os operadores de shape aqui normalmente. Então agora, se eu der play aqui, a gente vai ver a nossa onda lá de novo. A gente só tem um problema que antes do áudio começar, as nossas barras já estão, né, em certo tamanho. E isso
não necessariamente a gente quer. E a gente pode achar formas de manipular isso aqui para que antes do áudio começar todas estejam em 0. Não vai ser o assunto dessa aula. Se vocês quiserem muito saber como, eu trago uma parte separada para falar sobre como a gente pode melhorar um pouco mais o visual da nossa onda. O que eu vou falar para você é sobre uma outra expressãozinha que vai servir para a gente suavizar essa onda e não ter essas diferenças muito abruptas, né? Você vai ver que aqui tá suave, mas aqui ele desceu aí ele sobe de novo, aí ele desce, aí tá meio quebradinho. Existe uma expressão que a gente pode aplicar que suaviza isso. Vamos ver isso agora. Essa expressão ela é adicionada na amplitude do áudio. Então eu vou selecionar essa camada, vou apertar U pra gente ver a propriedade que está com os keyframes e vou adicionar uma expressão a ela. Agora eu vou ligar aqui o gráfico pós-expressão para a gente conseguir ver a expressão que a gente vai escrever no gráfico. Vai ficar um pouco mais visual e fácil da gente manipular. Então vou clicar aqui e vou ligar o gráfico. Você vê que a expressão está aqui embaixo e aqui estão os valores da nossa amplitude do áudio. A expressão que eu quero adicionar aqui é smooth. O que essa expressão faz ela vai fazer uma média da variação dos valores e vai tentar suavizar essas ondas aqui. Eu preciso de 2 argumentos para smooth. Um é a largura e o outro é samples. Eu gosto de usar uma largura bem pequena, eu vou usar aqui talvez 0.1 para largura e samples eu vou usar 15. Se eu apertar Enter agora então, você vê, tá bem difícil de ver, mas você vê que ele desenhou uma outra linha no meio dessas linhas, que é justamente a suavização que ele está aplicando. Se eu desligar o gráfico e ligar, você consegue ver um pouquinho melhor aquela linha ali atrás. Se eu até mudar esses valores, talvez 0.5, você consegue ver ainda mais, ele suavizou ainda mais. Só que aí começa a ficar muito igual, né? Eu quero alguma variação do tamanho das ondas, então acho que só 0.1 vai ser legal. Não vai ser tão abrupto, mas já vai deixar minha onda bem mais uniforme. Repara aqui em cima na minha visualização, se eu desligo essa expressão e se eu ligo essa expressão. Fica bem mais desenhadinho, né? Fica bem mais legal. Então agora se eu der play, você vai ver que a minha onda tá bem mais interessante, bem mais desenhadinha. Mas eu não gosto de deixar valores assim, direto assim na expressão, né? Então eu vou criar um slider para definir essas coisas. Então eu vou definir aqui uma variável que vai ser W, e eu vou usar uma variável que vai ser S, certo? Porque o W é de width e o S é de samples, que são as duas propriedades, os 2 argumentos que a função smooth requer. Então aqui no W a gente vai colocar um slider e no S também, mas primeiro eu vou colocar aqui W e S, e agora sim eu vou criar o meu slider, vou chamar esse aqui de smooth samples e esse aqui de smooth width. E eu também vou adicionar um outro checkbox aqui, controle de checkbox, porque eu quero ter a possibilidade de ligar e desligar esse smooth. E a gente vai fazer isso com um if-else. Vou colocar aqui smooth on/off. Então agora a gente tem essas 3 variáveis. Eu vou só adicionar aqui o smooth on, vou chamar de smooth on e vou linkar aquela checkbox. O W vou linkar no width e o S vou ligar samples. Vou só inverter essa ordem para ficar igual à ordem da variável ali. Não é importante, mas ajuda. Beleza, agora a gente tem aqui isso definido. Tá dando erro porque os valores aqui que a gente colocou são impossíveis, então eu vou colocar 0.1, eu vou colocar 15, você vai ver que o erro vai sumir, agora tá exatamente como antes, mas essa nossa checkbox ainda não tá fazendo nada, né? Então eu vou escrever um if-else aqui. Por enquanto, deixa eu dar //, vou guardar aquele smooth ali, depois a gente volta para ele. O if-else é o seguinte, você escreve if, e aí entre parênteses você escreve uma condição. E aí você faz um bloco. Um bloco é assim, né? Faz uma chave, dá um enter, o After Effects já vai incluir a outra chave para você. Dentro desse bloco, você vai escrever o que acontece se aquela condição que está no meu parênteses for verdadeira. Eu vou colocar aqui o meu smooth, e um ponto e vírgula, só para finalizar a linha, né? E a condição vai ser o seguinte: se smooth on for igual a 1, ou seja, se for verdadeiro, lembra que a checkbox é um valor booleano e ela retorna 0 ou 1. Quando ela está marcada, ela retorna 1. Então, se aquela caixinha for 1, smooth. Se não, e aí a gente faz outro bloco aqui, ó, else. Aí eu faço outro bloco, dou um enter, você vê que ele já vai fazer a outra chave. Aí eu vou só colocar value. Eu não quero mudar nada, só seja o seu valor aí. Eu vou só tirar essas 2 barrinhas aqui, vou clicar fora, e agora a nossa checkbox já está funcionando. Eu posso desligar e ligar o smooth aqui. Vamos pegar uma parte aqui que dá pra gente visualizar. Eu posso
Opa, resetei ali sem querer a propriedade, peraí. Pronto. Eu posso desligar o Smooth e ligar de volta. Então eu tenho essa flexibilidade. Às vezes eu quero, às vezes não. Então dou essa opção aqui, certo? Então é isso aí, pessoal. A gente fez essa onda aí bem legal usando expressões. Foi bem avançado. Tem algumas expressões aqui que a gente usa raramente, né? Create paths, ou até ali o ponto content, ponto property group, para acessar ali diferentes partes, diferentes níveis da hierarquia do nosso shape layer. Então, acho que tem bastante conceito aqui que você consegue aplicar para outras coisas também, não só para fazer essa onda aqui, que eu espero que tenha contribuído aí para você aprender alguma coisa extra, alguma coisa a mais sobre expressões. E se naturalmente ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, eu vou tentar responder na melhor das minhas habilidades, na melhor da minha capacidade, para tentar resolver o seu problema. Se você não entendeu nada, fica tranquilo. Vai assistindo a série de fundamentos e teoria que eu estou postando aqui no YouTube, porque a gente vai aprender sobre tipos de dados, a gente vai aprender sobre os operadores, sobre o que é uma variável, sobre boas práticas de quando você está fazendo um código dentro do After Effects, tá bom? Então, assiste a playlist de Fundamentos e Teoria. Por enquanto só tem 2 vídeos lá, mas eu vou adicionar mais no futuro. E também eu espero conseguir trazer mais exemplos práticos por meio desse quadro aqui, Prática Avançada, pra gente experimentar algumas coisas reais. Pra gente não ficar só na teoria também, porque é chato, né? Às vezes a gente quer pôr a mão na massa, fazer um negócio avançado, ver o que é possível, e esse aqui vai ser o lugar para isso. Então, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, por favor, para não perder os próximos vídeos, porque aqui você vai aprender de vez expressões. Não só usar o que você vê aí pela internet, mas escrever as suas próprias. Então, eu fico por aqui, me segue lá no Instagram, @leomazei.ip. E eu te vejo por lá. Tchau, tchau.